Na geografia, a região é conceituada sendo uma área da superfície terrestre. Essa área apresenta características diversas que diferenciam-se das demais. Uma região pode ser dividida em vários critérios. Na natural, ela é distinguida por meio das paisagens, e na geográfica, a sua distinção é feita por meios políticos, sociais, culturais ou econômicos. Já a regionalização consiste na divisão de uma área do planeta em regiões, buscando um melhor entendimento dos fenômenos físicos, políticos, sociais ou naturais. Após o processo de regionalização, é criada então uma área ou região com características específicas, podendo ser elas clima, vegetação, relevo, entre outros. Um exemplo de regionalização é a divisão das terras em continentes: Antártida, Europa, África, Ásia, América e Oceania. Vários geógrafos se dedicaram a regionalizar o Brasil, como por exemplo o Milton Santos, o qual iremos conhecer hoje. Eu sou Jandira, a primeira mulher de Milton Santos, e vou contar um pouquinho da história dele. Dia 3 de maio de 1926, na cidade de Brotas de Macaúbas, na Bahia, nasceu então Milton dos Santos. Logo cedo, Milton ingressou no Instituto Baiano de Ensino, onde ele sempre mostrou seu apreço à geografia. Ele fez um pré-concurso de Direito e logo em seguida ele passou no concurso da Universidade Federal da Bahia, lecionando Direito, onde ele se formou e atuou um pouco na área. Mesmo lecionando na área, Milton nunca perdeu o apreço pela geografia, então se tornou professor catedrático do Colégio Municipal de Ilhéus. Eu e Milton nos conhecemos quando ele se tornou jornalista no jornal À Tarde. Ele começou como correspondente e depois se tornou editor. E foi assim que ele começou os seus contatos com políticos de esquerda que o levariam ao exílio muitos anos depois. Gradualmente, Milton começou a ter preocupações com as questões físico-natural, que também envolviam questões demográficas e questões econômicas entre a relação cidade-campo. Depois do nosso casamento, nos mudamos de Ilhéus para Salvador, onde Milton ingressou na carreira de serviço público e na carreira acadêmica, trabalhando então na PUC de Salvador. No Congresso Internacional de Geografia que ocorreu no Rio de Janeiro, ele foi convidado a fazer doutorado na França. Ao retornar ao Brasil, Milton fundou o Laboratório de Morfologia e Estudos Regionais, onde manteve contato com os mestres franceses. Em 1960, Milton se tornou livre docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia. Nessa época, ele se tornou uma importante figura jornalística e política em Salvador. Ele tinha tanta influência que foi, junto com a comitiva de Jânio Quadros, a Cuba em 1961. Meu ex-marido exerceu diversos cargos políticos no governo de Jânio Quadros. Contudo, quando ele estava prestes a prestar concurso para lecionar na Universidade Federal da Bahia, o golpe militar de 64 interrompeu completamente seus planos. Em 1964, logo após o início dos governos militares, Milton Santos, que era abertamente de esquerda, foi preso e levado ao 19º Batalhão de Caçadores, onde ele recebia a visita de parte da sua equipe de laboratório e dos seus amigos. Mas devido ao início de um AVC, ele foi levado ao hospital e posteriormente foi solto. Nessa época, Milton já recebia diversos convites para trabalhar em universidades francesas, mas ele estava proibido de sair do país. Mas diversas personalidades locais, como o cônsul da França na Bahia, interviram junto com as autoridades militares para negociar sua saída, e assim, em dezembro, Milton voltou à França, já separado da sua primeira esposa, a convite da Universidade de Toulouse. De Toulouse, onde morou por 3 anos, se mudou para Bordeaux, e entre seus alunos me conheceu Marie-Hélène, também geógrafa, e que mais tarde viria a ser sua esposa. Depois foi para Paris em 1968 para lecionar na Sorbonne como diretor em pesquisa de planejamento urbano. Milton permaneceu em Paris até 1971, quando foi para o Canadá para lecionar na Universidade de Toronto. Ele foi pesquisador convidado pelo MIT nos Estados Unidos e depois foi para Venezuela para atuar como diretor em pesquisa do planejamento de urbanização do país, para um programa da ONU, onde ele manteve contato com técnicos da Organização dos Estados Americanos, o que facilitou sua entrada na Faculdade de Engenharia de Lima, onde foi convidado pela Organização Mundial do Trabalho para elaborar um trabalho sobre a pobreza urbana na América Latina. É nessa época que Milton começa suas pesquisas sobre os processos de urbanização das cidades do então chamado Terceiro Mundo. Ele foi chamado de volta à Venezuela para lecionar na Faculdade de Economia da Universidade Central. Logo depois disso, ele foi para Tanzânia, onde ele organizou um curso de pós-graduação em Geografia e ficou lá por 2 anos. E antes de voltar da Tanzânia, ele recebeu seu primeiro convite para lecionar de novo no Brasil, da Universidade de Campinas. Milton lecionou na UFRJ como professor visitante até 1983 e em 1984 foi contratado pelo Departamento de Geografia da USP, onde permaneceu mesmo após sua aposentadoria. Antes de Milton Santos, a regionalização era feita de forma estática e simplificada. A região ela era delimitada principalmente por meio de características físicas, como relevo, climas ou por divisões político-administrativas.
Milton Santos criticou essa abordagem tradicional por considerá-la estática e pouco dinâmica. Ele argumentava que as regiões eram caracterizadas por processos sociais, culturais e econômicos, e não apenas por características políticas ou naturais. A proposta de Milton Santos para uma nova regionalização enfatiza a importância dos processos e relações que definem uma região. Ele defendia que as regiões fossem redes de interações e fluxos, onde as pessoas, os recursos e as ideias circulassem e se interconectassem. Segundo Santos, as regiões não poderiam ser entendidas isoladamente, mas sim como parte de redes que se estendem para além das fronteiras. Essas redes podem ser de comércio, transporte, comunicação, entre outros, e elas moldam as dinâmicas de regionalização. Para exemplificar essa teoria, Milton Santos analisou diversas redes regionais, como redes urbanas, redes de produção, redes de serviço. Ele demonstrou como elas influenciam na organização do espaço e na distribuição das atividades econômicas. As ideias de Milton Santos geraram grande impacto na geografia contemporânea, influenciando não apenas os estudos regionais, mas também outras áreas, como economia, política e sociologia. Sua abordagem dinâmica acerca da regionalização continua influenciando a interpretação do mundo atual. Em resumo, a evolução da regionalização de Milton Santos se dá não apenas pela simples divisão do espaço geográfico, mas também enfatizando a importância dos processos, interações e redes na construção da região. Então, geopoliticamente, o Brasil vem sendo dividido há muito tempo em 5 regiões: Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. E ao longo do tempo, diversos geólogos, inclusive eu, Milton Santos, nós vemos propondo novas formas de regionalizar nosso país. E foi assim que em 2001, com a base de vários critérios, eu propus os 4 Brasis. Então, os critérios que eu utilizei para fazer a minha regionalização do território brasileiro foram os principais, dentre demais outros, a herança do passado, que foi construída através das demais regionalizações presentes no nosso território ao longo da história, e também a difusão diferencial dos meios técnicos, científicos e informacionais, que seriam esses construídos ao longo das características de cada região e diferenciados ao longo da globalização e regionalização e demais regionalizações já presentes no nosso território. E por meio desses e vários outros critérios, foi assim que eu dividi o nosso país em 4 regiões, os 4 Brasis. São eles a região amazônica, Nordeste, Concentrada e Centro-Oeste. Então, a primeira região que eu vou falar é a região concentrada. A região concentrada abrange, de acordo com o IBGE, as regiões Sul e Sudeste, que são os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região é a que apresenta maiores características relacionadas à tecnologia, ciência, e que podemos chamar de mais evoluída dentre as demais do nosso território, de acordo por mim. Essa região ela é muito caracterizada também pela relação entre os diversos setores da nossa economia. Por exemplo, a agricultura muito elevada e também, consequentemente, muito tecnológica, e também indústria de grande massa, principalmente em diversas redes industriais, que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora eu vou falar da região amazônica. A região amazônica ela possui os seguintes estados: Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e o Acre. Essa região ela é caracterizada pela baixa difusão de elementos tecnológicos e da ciência. E ela é muito marcada também pela baixa densidade demográfica. Outra característica dessa região é que agora ela está começando a se desenvolver a partir do século XX e também do século XXI. Principalmente por meio de tecnologias externas, como por exemplo os satélites do CIVAM e os radares do Radar. E também está começando a aparecer novas tecnologias por lá, como é o caso de enclaves, que é, por exemplo, a Zona Franca de Manaus e também a Zona dos Carajás. Em terceiro lugar, nós temos a região Centro-Oeste. Ela é composta pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e também o estado do Tocantins. Essa região ela é muito importante na agropecuária do nosso país. A agropecuária bastante moderna e extrativista. Porém, ela é muito subordinada às firmas das regiões mais populosas e concentradas, que é o caso da região concentrada dos estados Sul e Sudeste.
Essa região também ela apresenta um bom acesso à internet e redes industriais. Por fim, nós temos a região Nordeste. Os estados da região Nordeste coincidem com os estados da região Nordeste propostos pelo IBGE, que são os 9 estados, que já conhecemos. A economia da região Nordeste ela possui uma baixa difusão tecnológica, científica e informacional em relação às outras regiões que nós já vimos. E também nós temos que sua economia ela se baseia muito na relação migratória que nós temos por lá, que é o caso de turismo, que compõe grande porcentagem da economia lá. E também, por isso, nós vemos que a região Nordeste possui uma menor acesso a redes tecnológicas e informacionais, devido também ao histórico já conhecido pela região. Ou seja, nós vemos que, depois dessa demonstração da minha regionalização do território, nós vimos que a região concentrada, sem dúvidas, é a mais importante economicamente para o território brasileiro, devido à sua alta globalização e bem cedo. Nós também temos as características da região centro-oeste, por exemplo, que ela se destaca muito no meio agropecuário, gerando muita renda por parte do setor primário da economia. A aplicabilidade da regionalização de Milton Santos pode ser percebida em algumas áreas, sendo elas, primeiro, compreensão do território para melhor planejamento urbano, uma vez que a regionalização de Milton Santos nos oferece ferramentas para análise e compreensão do espaço geográfico, levando em consideração aspectos políticos, sociais e econômicos. Segundo, gestão de políticas públicas. A partir dessa regionalização, é possível a implementação de novas políticas públicas para determinadas regiões, explorando seus pontos fortes e buscando resolver os desafios encontrados em cada local. Terceiro, sustentabilidade. Ela também pode ser utilizada ao analisar os impactos causados pelo ser humano em determinada região, analisando as particularidades de cada área, contribuindo assim para a criação de propostas de desenvolvimento sustentável. 4. Identidade cultural. Essa abordagem também valoriza a identidade cultural e o sentimento de pertencimento das comunidades locais, assim reconhecendo a importância da história de cada região. 5. Estudos sociais. A partir dessa regionalização, podemos analisar mais profundamente as interações sociais em cada região, contribuindo assim para percebermos as diversidades étnicas, culturais e sociais. 6. Integração regional. Por meio da compreensão das relações entre as regiões, torna-se possível a integração entre elas, possibilitando uma troca de recursos e conhecimentos variados.